Rui Rio, presidente do PSD, candidato a um novo mandato, está hoje na 21ª hora, depois de ontem termos recebido Luís Montenegro na ronda de entrevistas aos candidatos à liderança do partido. Muito boa noite, Dr. Rui Rio. Por que o senhor ainda não anunciou o voto contra do PSD ao Orçamento do Estado? Olá, boa noite. Não anunciei o voto nem contra, nem a favor, nem a abstenção, porque, embora, naturalmente, aquilo que as pessoas estão mais à espera é que haja voto contra, eu reconheço isso, mas para nós termos um voto contra, uma abstenção ou um voto a favor, nós temos de sustentar bem a nossa opção. E numa peça daquela envergadura, o Orçamento de Estado não é um projeto de lei com 3 artigos que a gente lê e ao fim de meia hora tem mais ou menos uma opinião. É uma peça enorme, brutal. Então não é a minha obrigação estudar aquilo direitinho? Não é a obrigação do PSD estudar tudo muito direitinho e depois dizer assim, eu sou a favor, por isto, por isto, ou sou contra, por isto, já por isto. enumerou várias... Três aspectos, mais ou menos. Fundamentalmente 3 aspectos. Está contra. Fui ver, não, há um onde sou a favor, mas fui ver aquilo que para nós é mais gritante. E naquilo que para nós é mais gritante não é no sentido de estar bem ou estar mal. O mais importante é a questão da carga fiscal, é a questão de déficit ou superávit, é a questão da poupança, é a questão do apoio às pequenas e médias empresas e um bocado da transparência do orçamento. Foi a primeira coisa que fomos ver. E essa primeira coisa nós conseguimos ver. Se bem entendi, já decidiu que o PSD vai votar contra, mas está a consolidar bem as razões dessa decisão, é isso? Não vamos ser tão perentórios. Vamos dizer assim, o normal é efetivamente que o primeiro o principal partido da oposição, vote contra o orçamento. Isso é o normal. O que será anormal é ser um voto a favor, dizer, está muito razoável e tal. Mas, independentemente da posição que se venha a tomar, na prática, a favor é quase impossível. Ou é a abstenção ou é o voto a favor. É o veto contra, peço desculpa. Nós temos de ter a coisa sustentada. Portanto, ainda há a possibilidade do PSD se abster. Ainda há a possibilidade do PSD se abster, doutor. As hipóteses estão em aberto, sabendo que, como eu estou a dizer, o mais normal é o voto contra. Mas repito o que eu estou a dizer. Primeiro, eu acho de uma irresponsabilidade completa quando se diz eu nem conheço o orçamento, ainda nem entregue foi, façam o que entenderem que eu voto contra. Pronto, não faz o meu género. E quando é que será Ou então outra coisa que é assim, o orçamento entrou, tem este tamanho, parece uma lista telefónica daquela das antigas, e eu em meia hora vi tudo, já sou contra, já sou a favor. Isto não é credível. Portanto, independentemente daquilo que possa ser o mais normal, aquilo que se pede, as pessoas que votaram no PSD, ou portanto votaram naqueles 79 deputados que estão ali, pressupõe que nós vamos estudar as coisas, que não falamos de cor. Mas perguntar-se neste momento quais são as razões que não o levaram ainda a anunciar. Luís Montenegro ontem disse aqui que o país não percebia que porque o documento não está todo devidamente estudado e dissecado. É o que eu estou a dizer, para quem está lá em casa, é um documento deste tamanho, é maior que uma das antigas... E quando é que vai anunciar, então? Mas não espera encontrar nada lá que o faça mudar... Não, mas eu vou encontrar lá coisas, seguramente, com as quais concordo. Eu digo-lhe, não fui ver ainda, nem eu nem os Açores, vimos algumas coisas. Olha, agora vamos parar, não já, mas perto do Natal vai-me dar a oportunidade, estou mais sossegado, de poder ler aquilo e estudar com cuidado. Não esqueça que eu coordenei, quando fui deputado 10 anos, coordenei 9 orçamentos. Quer dizer, estudei aquilo muitas vezes. E mesmo depois de ser deputado, estudei diversas vezes o orçamento. Acusou de nunca ter visto um orçamento do Estado. Esse é para o Dr. Centeno, que o acusou de nunca ter visto um orçamento do Estado. Está perplexo. Sim, o primeiro orçamento de Estado que eu vi com alguma atenção, se calhar ele é que nunca tinha visto nenhum. Não sei, temos de ver, mas o primeiro que eu vi foi o orçamento de Estado para 1992. Foi quando eu fui deputado para o Parlamento. Antes disso, não. Só na faculdade é que se via mais ou menos em finanças públicas. E, portanto, aquilo que eu mais vezes vi foi o Orçamento de Estado. A elaboração dele, não. Nunca trabalhei na Direção-Geral do Orçamento. Mas foi o que eu vi. Agora, essa parte do Ministro das Finanças... Eu já tinha reparado... Continua a manter que há uma fraude democrática nos mapas entregues no orçamento. Uma fraude que eu chamei uma fraude democrática. Ou seja, há a despesa que está inscrita e que não é suposto ser executada. Se for executada, não há superávit. E a existência do superávit é aquilo que eu relevo como positivo. Por exemplo, aqui tem uma opção deste orçamento, que outros não tiveram. Este tem um superávit. Com a taxa de crescimento de 1,9, andámos lá a resvés. Se a taxa de crescimento fosse, imagina, 2,5, 2,6, 2,7, claramente devíamos ter superávit. Se ela fosse de 1, pouco, não devíamos ter.
Com 1,9 eu acho que, pronto, olha, estou de acordo. Mas não há sempre se eu a fazer, também andaria por aí. Agora, alguma despesa que está orçamentada e que depois não é executada. Essa parte que me diz é assim. O ministro Mário Centeno, não é, confundiu os portugueses nas declarações que fez ontem, acho que foi ontem, ou hoje, já ontem, nas declarações que fez, confundiu os portugueses. Como isto tem umas dobras técnicas, ele veio dizer que eu não sei como é que se passa de contabilidade pública para contabilidade nacional. As pessoas lá em casa não sabem o que é contabilidade pública, não sabem o que é contabilidade nacional, não percebem nada. Ele baralhou as pessoas. Ninguém falou na passagem de contabilidade pública para contabilidade nacional, que isso é uma coisa técnica que não interessa nada às pessoas. O que eu disse é uma coisa muito simples. O que eu disse é assim, tem aqui um quadro que apura o saldo em contabilidade pública. E depois tem um outro quadro que faz a tal transformação que ele diz, e o saldo de contabilidade pública aqui não é igual ao dali. Portanto, uma empresa fecha o seu balanço. E quando fecha o balanço a 31 de dezembro, à meia-noite, tem em caixa 1.000 euros. No dia 1 de janeiro, às 0 horas, quanto é que tem em caixa? 1.000 euros. Não, o que ele diz é, à meia-noite tem 1.000 euros, às 0 horas. Imagina, tem 600 ou tem 500. Essa não é uma prática recorrente em qualquer orçamento de Estado, estar lá despesa que acaba, isso é outra mentira. Isso é outra mentira que ele diz. Há décadas que é feito assim. Portanto, há décadas que fazem esta fraude democrática, digamos assim. Vamos ver como é que foi. Eu pedi aos assessores para ver, foram ver como é que foi. Nunca na vida se fez uma coisa destas, que é uma coisa que nem se compreende, parece uma gralha, a não ser 2 vezes. Esta e, portanto, em 19 e em 20. Não é? Este orçamento é para 2020. Portanto, só o professor Mário Centeno é que fez esta habilidade e, inclusive, só fez 2 vezes. É a segunda vez que está a fazer. E pelo mesmo valor, 590 milhões de euros. Igualzinho. Aliás, no ano passado, a UTAU é a Unidade Técnica de Apoio, é uma entidade independente, pegou-se, se me permitem o tema, à bulha com Mário Centeno e eles com elas, justamente por causa disto que eu estou a dizer. Portanto, isto que eu identifiquei agora já tinha sido identificado no ano anterior, que foi a primeira vez que foi feito, não é décadas e décadas e décadas, como ele diz, para enganar as pessoas, e depois diz até de uma forma um pouco educada, não é? Eu não preciso de ser mal educado para me explicar aqui, não é? Que da forma como me estou a explicar. E, portanto, aquilo é uma habilidade que me permitam, acho que é uma habilidade saloia, porque é justamente isto, o mesmo saldo, da página 240 para a 60, assim, uma coisa deste género, fica diferente. Portanto, reafirma que o orçamento contém uma fraude democrática. Sim, é uma fraude democrática neste sentido. Ou esta verba de 590 milhões de euros que ele quer que o Parlamento autorize a gastar, não é? A despender. Ou esta verba não vai de certeza ser gasta, e então se não vai de certeza ser gasta, não sei o que é que lá está a fazer. Ou então esta verba é gasta e o superávit não é de 530, há de ser um déficit aí da ordem dos 50 milhões. Porque o superávit são 533, esta verba é 590, é assim. Portanto, se ele pede, eu sei que a despesa no Orçamento de Estado, o Parlamento autoriza o Governo àquele teto de despesa. Pode gastar tudo ou pode gastar uma parte. Mas na execução, aqui sabemos à partida que aqueles 590 estão lá e que ele os vai cativar já. Então, se os vai cativar já, não põe lá, porque o orçamento tem de ter transparência. Aquilo que é provado pelos representantes do povo no Parlamento tem de ter tradução direta na execução, que é coisa que, em termos de orçamentos do professor Mário Centeno, nunca acontece com aquelas cativações brutais. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, imagine, o Orçamento de Estado aprova que se vai gastar 10... e depois só se gasta 8, estou a inventar os números, não é? E aqueles 2 que não se gastam. É o Ministro das Finanças que diz, é na saúde ou é na educação, é discricionário, não gastam onde lhe apetece. Não, o Orçamento de Estado vai ao Parlamento para haver uma total transparência perante os representantes. E só para fecharmos aqui este capítulo, o PSD só vai anunciar o sentido de voto depois do Natal. Hoje quantos são? Hoje é dia 20. Se calhar não podia ser antes, que eu também não preciso de 15 dias para estudar o orçamento com razoável segurança e certeza. Faltam 5. Agora tenho mete-se feriado, tira feriado, se calhar sim, se calhar não, mas é isto, está a ver? Quer dizer, da energia. É só para poder ter uma posição já sustentada e saber o que estou a dizer. Não faz muito sentido considerar só para terminar, repito só dizer isto. Lá fora, não é lá fora, os que nos estão a ver neste momento, são os portugueses, votaram num determinado partido, neste caso votaram no PSD, que é para nós fazermos o quê? Estudarmos as coisas, não é falarmos de cor. Já explicou. E os deputados recebem um salário para quê? Para estudar, não é? Avancemos, Dr. Rui Rio, para o IVA da energia. O PSD defende a descida do IVA da energia. Como é que propõe que essa medida seja compensada?
O IVA não é só o IVA da energia. Qualquer medida que nós possamos propor, obviamente que tem de ser sempre neutral em termos de déficit. Portanto, se eu tomo uma medida que baixa a receita, tenho que também baixar a despesa. Caso, se aumentar a despesa, baixa. Pronto, isso eu tenho de fazer. Portanto, nós temos de ver, e tenho uma situação concreta ligada àquilo que eu disse atrás. Eu ainda não vi exatamente como é que está redigido no Orçamento de Estado, por exemplo, essa componente do IVA da eletricidade. Aí tem, e tem de ser visto com atenção para eu falar com segurança. Portanto, aquilo que eu digo é, nós vamos apresentar uma proposta de redução do IVA da energia sobre as famílias, não sobre a indústria, não sobre a economia, sobre as famílias. Nós vamos apresentar essa proposta. Tenho de ver como é que está no orçamento. Imagino que até está bem no orçamento. Portanto, está bem, não preciso propor nada. Agora, qual é a proposta do PSD? Não, a proposta deste lado eu sei qual é. É reduzir o IVA. Que não é o que está inscrito no orçamento. Porque há não sei se não está. Está um pedido de autorização à Comissão Europeia para mas e o pedido de autorização? O pedido de autorização está feito com o desejo que a Comissão Europeia deixe, com o desejo que Bruxelas deixe, penso eu. Mas é uma descida escalonada. Se está pedido com o desejo de que Bruxelas deixe, já está o orçamento desenhado e acomodado a isso. Ou eles estão a pedir de uma tal maneira que Bruxelas não deixe passar e, portanto, não têm de ter lá a quebra de receita. Aqui é uma quebra de receita, não é uma despesa. E não têm lá a quebra de receita. É uma coisa que eu vou-te a dizer. Porque se eles já têm, a nossa proposta só pode ir de encontro à forma de o fazer. Não carece de contrapartida. Se eles estão de má fé, temos nós encontrar então uma contrapartida no orçamento. E como é que se encontra? Estudando o orçamento. Mas já sabe qual é? Ainda não. Estudando o orçamento, que é o que nós estamos a fazer. Mas o PS já apelou à responsabilidade dos partidos, nomeadamente o PSD. O que eu lhe pergunto é, pode haver aqui uma chamada coligação negativa no sentido dos partidos da oposição se juntarem em sede de especialidade e aprovarem a baixa da taxa da energia? Sim. Sem que o PSD exija que ao mesmo tempo seja também votada uma contrapartida. Isso não haverá seguramente. Porquê? Coligação negativa não vai haver. Não, eu explico-lhe porquê. Porque para mim uma coligação negativa é assim. Eu sou contra o governo por causa não sei de quê. O Bloco de Esquerda é por causa de outra coisa qualquer. O PC é por causa de outra coisa qualquer. Interesses muito difusos. Mas nenhum gosta deles, vamos nos juntar todos para os atirar abaixo. Isso não vai haver. Pode haver é outra coisa. Todos entendemos que o IVA da energia deve baixar. E se eu entendo que o IVA da energia deve baixar e o Bloco de Esquerda propõe a sua redução, porque é que eu estou contra só porque é proposto pelo Bloco de Esquerda? Então eu votava contra o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda votava contra o meu e o IVA não descia quando nós queremos que o IVA desça. Isso é chamada de coligação negativa. Não. Para mim, não. Isso não é uma coligação negativa. Senão, sempre que se votasse contra o PS era uma coisa negativa. Não, votar contra o PS não é necessariamente uma coisa negativa, não é? Portanto, não havendo maioria absoluta, é óbvio que há sempre conjugações de votos que levam a determinados resultados. Portanto, no caso do IVA da eletricidade, que é isto que está em causa, o IVA da eletricidade, porque nós propusemos isso no programa eleitoral. E assim seria num orçamento feito por nós. Como o orçamento não é feito por nós, eu não posso chegar agora ali, na especialidade, e propor tudo aquilo que eu faria no caso de lá está, porque o orçamento está moldado de outra forma, não era honesto, não era correto. Agora, tenho o direito de pegar numa ou duas medidas emblemáticas e encaixá-las no orçamento, desde que saiba acomodá-la devidamente no orçamento. Acomodar devidamente no orçamento é ou compensar na despesa, ou então não é necessário compensar na despesa porque eles já a propõem, só que feita de uma forma mais ou menos que se calhar não pega e nós temos de pegar tecnicamente de outra maneira. Daí a minha pergunta, se era possível que o PSD votasse a favor, juntamente com o PCP e com o Bloco, por exemplo, da descida da taxa da energia, sem que paralelamente o PSD exija que esses partidos também votem a alternativa para compensar a despesa. Sim, mas essa alternativa... É que há várias votações. Sim, ponto. Mas, na situação presente, essa alternativa pode já estar incorporada no orçamento. Se eles querem baixar o IVA da eletricidade, já o modelaram, o orçamento, de maneira a que isso possa acontecer. Se assim for, não tem que haver contrapartida porque ela já lá está. Se ela não estiver lá, não poderei votar nada, a favor de nada, que não preveja a contrapartida. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que não se mexa no déficit do orçamento, que neste caso até é superávit.
Deixe que coloquemos um cenário em cima desta mesa que já colocámos ontem, de resto, quando recebemos aqui o Dr. Luís Montenegro. Imagino que no Orçamento do Estado para o próximo ano, e também porque as suas relações com o Partido Socialista têm sido um dos temas centrais do seu mandato enquanto Presidente do Partido, imagino que a esquerda não viabiliza o orçamento, estaremos em vésperas da presidência portuguesa da União Europeia. Em nome do interesse nacional, o PSD, consigo como Presidente, viabilizaria um orçamento do Estado? Mesmo sem o conhecer? Tudo que eu faço é em nome do interesse nacional. Isso pode ter a certeza. Ou seja, não me via candidato a Presidente do PSD para servir o PSD. Não. Via-me candidato a Presidente do PSD para servir o país. E o PSD é o instrumento que os militantes do PSD e o seu Presidente têm para servir Portugal. Portanto, tudo que eu faço é, no meu pensamento, no interesse nacional. Agora, o PCP também é no interesse nacional que fará determinadas coisas antagónicas à minha. Portanto, há coisas que são de ordem subjetiva. Portanto, se me pergunta, em termos de interesse nacional, eu sou capaz de fazer isto ou aquilo, em termos de interesse nacional, sou sempre capaz de fazer isto ou aquilo. Eu tenho é de identificar se considero isso do interesse nacional. Considera? Neste caso, a presidência portuguesa? Completamente impossível eu dizer se considero ou não considero num quadro tão abstrato assim. Quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi líder do PSD e eu secretário-geral dele, ele resolveu abster-se e disse de antemão, em nome da moeda única, eu vou-me abster nos orçamentos para não haver turbulência. E a responsabilidade está toda do lado do PS se não conseguirmos ir para a moeda única. Nós fizemos o que tínhamos a fazer. E assim foi, como sabe. Bom, coisa diferente, que não é moeda única, é uma presidência portuguesa. Mas o um orçamento em vésperas da presidência portuguesa criaria um foco de instabilidade política, não é? Tem relevo, mas não é o mesmo relevo da moeda única. A moeda única é uma coisa que acontece uma vez na história. Bem, na história das nossas vidas. Daqui por 200 anos talvez possa acontecer coisa parecida, não sei. Mas não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, é impossível eu referir isso. O normal não é o normal. O que tem de ser é o governo, que é o maior, neste caso da última vez até não era maior, era governo na mesma, mas é o governo que lhe compete encontrar a forma de viabilizar o orçamento. Aquilo que nós percebemos do Primeiro-Ministro, líder do PS eleito, digamos assim, e portanto Primeiro-Ministro, em 6 de outubro, é que o seu diálogo está com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Então, é assim que, em princípio, as coisas têm de andar. Confia que o PCP e o Bloco de Esquerda não falharão ao governo até ao final da legislatura? Nós todos, quase todos, dizíamos que assim ia ser na legislatura anterior e eles conseguiram cumprir os 4 anos. Direi que desta vez é um pouco mais difícil, mas também dizia que era difícil há 4 anos. Um pouco mais difícil porque há algum desgaste naquela relação e porque tudo aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda pedem ao Governo é sempre mais, e há momentos em que a dada altura não se pode dar mais, já se deu mais do que aquilo que se devia ter dado. Portanto, eu não sei se o Bloco de Esquerda e o PC conseguirão fazer o equilíbrio necessário para que as coisas sejam execuíveis. Mas isso é da responsabilidade do Partido Socialista. Mas aí poderá ter que entrar o PSD. Depende. Volto-lhe a dizer, em termos de interesse nacional, eu estou sempre presente. Agora, isso não significa necessariamente que dizer aquilo que o PS quer é do interesse nacional e fazer o contrário não é. As coisas não são assim, como é lógico. Em relação à campanha das internas, tem falado de alguma forma de interesses obscuros. Sim. Que estão a minar a atividade do partido e apontou diretamente o dedo aos seus 2 adversários, até por causa da maçonaria. Gostava de lhe perguntar diretamente se já sentiu, no que é que sente, que esses tais interesses obscuros estão a prejudicar o partido. Sinto como provavelmente a Paula também já sentiu. Ou seja, é muito difícil de provar, é quase impossível de provar e dizer assim, aquele é da maçonaria de certeza absoluta. Porquê? Se é uma sociedade secreta, isso inclusive, eu não sei se sabe, mas na maçonaria, as pessoas que pertencem à maçonaria, se quiserem chegar aqui, estão aqui, está à minha frente, eu pergunto-lhe assim, é da maçonaria? Imagino que a Paula era da maçonaria. Se quiser mentir e dizer, não sou, está a cumprir as regras internas. Pode mentir. Assim como não pode dizer quem pertence à maçonaria, a não ser que essa pessoa já tenha falecido. Estas são as regras da maçonaria. A partir do momento que é assim, pergunta-se a qualquer pessoa, pertences? E ele, se quiser mentir, mente redondamente. Não.
Se quiser dizer pertence, também pode. Mas se quiser mentir, diz não. Pode e ser como a esse o caso de Luís espera aí, Montenegro ou de Miguel Pinto Luz? Pode ser de qualquer um. Pode ser de qualquer um. Mas tem como é indícios evidente. que O que eu apontem nesse conheço, sentido? o que eu conheço desses dois nomes e de muitos outros, é o que todos nós conhecemos, de investigações jornalísticas que foram feitas, de livros que foram escritos e que eu já vi diversos, e, portanto, a pergunta que me faz, nós andamos todos nesta vida e percebemos, olha, este passa... No PSD Mas fez uma pergunta concreta, como é que eu... Precisamente. É isso que eu estou a Onde responder. é que vê no PSD é isso que eu estou a... essa No PSD e fora dele, é a mesma coisa. Vejo, por exemplo, quando há determinados alinhamentos, nós suspeitamos que aquele é da maçonaria. Não podemos ir mais longe porque é secreto. Suspeitamos. E depois suspeitamos que aquele também. Curiosamente estão sempre do mesmo lado. E depois conhecem aquele que também vem sempre do mesmo lado, que também conhece aquele, que também depois dá a volta e também vai se relacionar com este aqui. E, portanto, essa teia, à medida que o tempo avança, desde que a pessoa de repente fica um pouco desperta para ela, começa a perceber essas relações de poder, que não são só dentro dos partidos, é dos partidos depois ligados à comunicação social, ou ligado ao poder judicial, ou ligado ao poder económico, e depois nós vamos a ver. E o que está por trás, a única coisa que pode estar por trás é uma solidariedade secreta. Ora, o que é que eu digo relativamente à vida pública? Se as pessoas querem pertencer à maçonaria, cada um é como é. Agora, quando venham para um lugar público de grande relevo, e o lugar público de grande relevo não é só o líder da oposição ao primeiro-ministro, são muitos outros. Quando venham para um lugar público de grande relevo, a nossa vida tem de ser transparente. Eu não posso ter obediências secretas que não divulgo na minha vida pública, porque na minha vida pública tem de ser transparente. Tomei esta opção por esta e esta razão. Quando eu tenho obediências secretas, não posso dizer porque é que tomei esta decisão, quando muito minto, porque é uma obediência secreta e uma solidariedade secreta que me está a obrigar a fazer isso. Ora, isto não cabe, para mim, não cabe em democracia. Como é que está a voltar a isso, doutora? Declaração de interesses, mas... O PAN diz que apresenta uma proposta. Já em tempos, penso que foi a Teresa Leal Coelho, a deputada do PSD, que procurou também introduzir isso na declaração de interesses. Ou seja, na declaração de interesses tem de dizer eu sou presidente da Assembleia Geral não sei de onde, ou sou gerente disto e daquilo, ou sou sócio do clube não sei quê. Então, se dizes de tudo que é transparente, que até se pode saber de uma qualquer maneira, por maioria de razão diz lá daquilo que é secreto. Portanto, concorda com isso? Eu tendo a concordar com isto. Eu acho isto uma medida de transparência. O senhor... Se eu tenho de dizer quanto é que tenho no banco e de ir ao Tribunal Constitucional e pôr ali a minha vida ao sol, então isto tudo é uma hipocrisia. Isto é uma hipocrisia. Eu ponho a vida toda ao sol, menos aquilo que não pode ser posto ao sol. A bancada do PSD consigo pode até votar a favor dessa proposta do PAN. Pode. O senhor desconfia, percebemos aqui, desconfia dos seus dois adversários nestas eleições internas? Já vi publicações que dizem isso, por isso é que eu afirmei. Da palavra deles, quando eles dizem que não pertencem, que não, eu sei que o Estatuto permite, o Estatuto, as normas internas... Permite que mintam. O que eu lhe ia perguntar é, já percebemos que desconfia deles, mas são os três colegas de partido, qual dos dois é que se sente mais próximo, de Pinto Luz ou de Luís Montenegro? Acho que aí... Está-me a fazer essa pergunta e diz assim, agora taticamente vai ver o que mais lhe interessa. Não é taticamente. Pode fazer a pergunta para saber qual é a sua resposta. Mais ou menos indistinto. É evidente que há um deles que tem mais experiência e um pouco mais de currículo, obviamente como Montenegro. Isso é um facto. Eu não gosto eu não gosto de ser hipócrita nunca, muito menos quando as coisas são absolutamente factuais, não é? Isso é evidente e, portanto, mas eu também penso que o outro está um pouco para marcar presença e para marcar o futuro e tal. Mas em termos disso, está para dividir os votos, essa pergunta que me faz é equidistância, é mesmo. Eu sou equidistante relativamente. Mas acha que Montenegro daria o melhor presidente do PSD? Não interpreto com isto. Não interpreto com isto eu dizer que é melhor este ou melhor o outro. Pois há outros valores que interessam, não é só a experiência. Esse que também é relevante, porque este cargo requer que se tenha para trás um trajeto, porque caso contrário, isto é complicado. E nesse aspecto, os trajetos podem não ser fantásticos, mas um existe um bocadito e o outro não existe, não é? Aparentemente também às vezes aparecem pessoas que não têm o trajeto para trás e fazem a coisa muito bem também. Mas aparentemente as grandes divergências entre os três candidatos é o posicionamento do PSD face ao PS e, no fundo, a gestão dos conflitos internos, com os dois seus adversários a acusarem... A gestão dos conflitos internos não há aqui problema rigorosamente nenhum. Porque eu estou perfeitamente convencido, e espero que assim seja, que se eu não for, e vai ser assim com a certeza, se eu não ganhar as eleições, aquilo que
o outro lado me fez a mim, as pessoas que me apoiam não vão fazer o outro lado, que são pessoas que, até por estarem comigo, têm outra postura e outra retidão. Eu não estou a ver as pessoas que estão comigo a fazer ao Luís Montenegro ou ao Miguel Pinto Luz aquilo que as pessoas me fizeram a mim. Está a falar da bancada, não, bancada e não só bancada, então, tanta gente. Sinceramente, não estou a ver. Porque se são pessoas que têm um comportamento igual àquele daquelas pessoas que me fizeram o que fizeram durante estes 2 anos, qual a lógica de me apoiar a mim que defende uma postura e uma atitude completamente diferente e de uma disciplina completamente dentro do partido? Portanto, se, eu não sei, ganhando, se vão continuar nesta coisa ou vão ter atitudes mais decentes. Agora, há uma coisa que eu quase que tenho a certeza. Nos meus apoiantes, eu não identifico gente que depois vá ter uma atitude troglodita relativamente a quem ganhar. Eu acho que as pessoas têm de respeitar aquilo que for o resultado eleitoral. Não. Acha que vai haver segunda volta? Isso não sei. Se eu soubesse... Olha, joguei no Totoloto, jogo no Totoloto às vezes, e estas semanas até tem sido alto, vai em 8 milhões, veja bem, resolveu a minha vida de que maneira, 8 milhões já dava jeito. Até se saíssem nós os 3 em conjunto, 3 milhões e tal, 3 milhões quase a cada um, não era mau. Mas aí, se eu acertasse no Totoloto, era bem bom, era melhor do que eu acertasse à segunda volta ou a primeira. Estamos a terminar o nosso tempo e a última pergunta que temos para si, agradeço-lhe uma resposta rápida. O senhor é um cenário de derrota. O senhor ponderou tanto quando avançou com a sua candidatura, fazendo até passar a ideia que para si era quase um sacrifício vir para o Parlamento. Se perder, fica de certa forma aliviado? Eu já disse isso diversas vezes, já respondi a essa questão diversas vezes. Nós, quando estamos numa competição qualquer, e uma eleição é uma competição, nós estamos para ganhar. Portanto, obviamente que eu estou a fazer aquilo que está ao meu alcance para ganhar a eleição. Era uma coisa um bocado, devia ser internado se eu estivesse numa eleição para perder. Então nem me candidatava, que já tinha perdido por natureza. A derrota é sempre segura, nem ia. Portanto, obviamente que eu estou a fazer por ganhar. Agora, eu não estou aqui com aquela obsessão de ser presidente do PSD e de ganhar as eleições e depois fazer e acontecer. Não. Eu estou aqui com um espírito de serviço. Portanto, se eu estou com um espírito de serviço e não estou por mim, estou com um espírito de serviço, se acharem que o meu serviço, a continuidade do meu serviço é útil, eu cá estou para fazer aquilo que me compete fazer. Mas se entenderem que já não sou útil, eu não morro por causa disso. Respeito democraticamente e 2 ou 3 dias depois faço o pensamento positivo. Portanto, aqui por acaso não está meio cheio nem meio vazio, está mesmo cheio este copo. Mas e posso fazer o raciocínio ao contrário. Olha, perdeste a eleição, não estás habituado. Na minha vida só perdi ainda uma, que foi com o Primeiro-Ministro, António Costa, a última. Caso contrário, ganhei-as todas. Olha, não estás habituado, perdeste logo 2 seguidas. Pronto, mas partes para a tua vida que libertaste de uma responsabilidade brutal. Tens menos 1.788 quilos nas costas. Mas aí dirá adeus em definitiva à política? Ou não Provavelmente. À política ativa assim desta maneira, provavelmente. Poder escrever um artigo de opinião, poder fazer uma conferência, isso não sei. Agora, a política ativa, provavelmente. A vida dá muitas voltas e nós não sabemos, mas é o mais natural, porque, como lhe digo, porque é isto mesmo, eu não estou aqui para ser, perco agora, ganho depois. Não, eu estou aqui para servir. Querem, eu estou cá. Mas se não querem, continuamos amigos, obrigada, não há problema nenhum. Chegamos mesmo ao final do nosso tempo. Muito obrigada por ter vindo à 21ª hora e boas festas também. Obrigado, igualmente.